Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando aqui sobre as abominações, porque as abominações da terra são práticas execráveis, odiosas e repulsivas para qualquer ser humano consciente e principalmente para o próprio Deus, porque ele criou o homem, ou seja, você e eu, para sermos pessoas que pudéssemos andar em retidão, com consciência pura, sem qualquer prática errada. Mas infelizmente, ao longo da história, as abominações foram surgindo e foram crescendo e se agravando cada vez mais, porque isso tomou conta das pessoas e elas começaram a praticar isso, se amoldaram, começaram a gostar. E isso está acontecendo até os dias de hoje. E vai acontecer até o fim dos tempos. Essa é a realidade que a humanidade hoje está vivendo. Isso você consegue ver com seus próprios olhos. Todos os dias aí você ouve notícias disso. Na televisão, nas redes sociais, na mídia de forma geral, enfim. Porque as práticas abomináveis são as práticas certas hoje. Chegou a esse ponto. Então, você já deve dar para você perceber que isso é errado. Até mesmo porque as inversões dos valores tornaram as práticas abomináveis coisas certas. E as coisas certas se tornaram erradas. Isso é a má consequência da cauterização da mente das pessoas que se tornaram pervertidas demais por causa de tantas abominações que são praticadas nesse mundo, que hoje são praticamente coisas normais, coisas aceitáveis, coisas que muitos se orgulham de praticar. Mas essa prática é errada, é abominável. Então, você e eu, como pessoas conscientes, não devemos praticar mais isso. Devemos nos purificar desses erros. Sim, é hora de isso acontecer, de fato, de verdade, com sinceridade, de sua parte, da minha parte também, para que possamos viver uma vida de forma sensata, justa e piedosa, com consciência pura, longe dessas coisas erradas que só trazem más consequências para a vida daqueles que estão praticando as abominações em toda a face da terra. Então, nós devemos nos empenhar para que possamos combater essas práticas. Combater mesmo, para que nunca mais as pessoas possam ser dominadas por essas coisas. Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam a sua vida e a minha vida. Então, se nós quisermos viver uma vida edificada, com procedimentos corretos, com consciência pura, diante de Deus, diante dos homens, temos que abandonar as práticas das abominações. Se abominações se tornaram um vício para você, é hora de deixar esses vícios, abandonar, jogar fora. Isso não presta, é nocivo. Isso te estraga, te apodrece, te contamina, está te infectando, está te tornando cada vez mais uma pessoa com práticas abomináveis. E isso não pode continuar. Se você quer viver uma vida saudável neste mundo, em todo o tempo, sem impedimento algum, você tem que deixar as práticas abomináveis para trás e começar a cultivar em sua vida as práticas certas, os valores éticos e morais importantes, úteis e fundamentais para uma vida saudável na sociedade, em qualquer lugar que você estiver. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. É por isso que eu estou estimulando você, encorajando você a abandonar essas práticas abomináveis. Ainda há tempo de você fazer isso. Ainda há tempo de você retornar à sensatez e querer viver uma vida íntegra,
com integridade moral em todo o tempo. Então, eu espero que você entenda isso. E para te ajudar ainda mais a entender essa questão, hoje eu vou falar aqui sobre duas questões que são abominação. E a primeira delas está aqui, que eu vou ler aqui no livro de Levítico, que é o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. E o texto vai falar sobre abominação. Então está escrito assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Vou repetir. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Por que isso é uma coisa abominável? Porque é assim que Deus vê. Deus não criou o homem para se deitar com outro homem como se aquele outro homem fosse uma mulher. E nem criou a mulher para se deitar com outra mulher como se aquela outra mulher fosse um homem. Ele não criou o homem para viver de forma contrária à sua natureza. Então, quando alguém comete essa prática de viver de um modo contrário à natureza, isso é uma prática abominável tanto para homens como para mulheres. Isso é uma coisa abominável que já acontecia em outros povos na época. Mas em Israel, nas 12 tribos de Israel, Deus deu essa ordem imperativa, séria, para que a população daquelas 12 tribos não praticassem tal coisa, porque isso era uma coisa abominável. E Deus não queria que o seu povo se maculasse com essa prática. Ele não queria que o seu povo se tornasse repreensível por causa dessa prática. Ele não queria essa prática. Então, ele falou isso, para que tal prática abominável não acontecesse em tempo algum. Então, isso serve para mostrar que as coisas abomináveis não podem ser praticadas por ninguém. Não só aqui na questão do povo de Israel, mas em todo o mundo. Porque essa coisa abominável hoje está acontecendo em praticamente todos os países do mundo. E muitos se orgulham disso. Muitos se orgulham dessa prática. Chegaram a esse ponto. Para eles, isso não é coisa abominável, é coisa normal. Eles gostam. Eles não veem isso como algo abominável. Mas é uma coisa abominável sim, e será para sempre. A opinião de Deus sobre essa questão nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma, porque Ele mesmo não muda. Deus, nosso Criador, nosso soberano Criador, Ele não muda em sua opinião. Essa prática de se deitar com um homem como se ele fosse uma mulher, ou se deitar com uma mulher como se ele fosse um homem, é coisa abominável sim. Isso está afirmado de forma imperativa por Deus. E aqueles que hoje se orgulham dessa prática, esses vão prestar contas a Ele um dia dessas abominações que praticaram. Então, está muito bem claro isso aqui, nesse texto. Embora esse texto tenha sido escrito especificamente para o povo de Israel, ou seja, para as 12 tribos de Israel, para toda aquela população daquela nação, isso também pode se estender para todas as pessoas hoje. Porque o mesmo Deus que disse isso para o povo de Israel está dizendo hoje também para todas as nações. Porque em todas as nações onde estiverem sendo praticadas essas coisas abomináveis, todas essas pessoas
terão que dar contas no dia do juízo disso aí. Serão julgados por isso. Essa é a realidade. Talvez muitos não tenham percebido isso ainda, não tenham notado, não se deram conta disso ainda. Mas é isso que vai acontecer. Essa é a realidade. Então essa prática é algo abominável. E não pode existir na vida de nenhum ser humano consciente. Que eu espero que seja você esse. E agora eu vou ler aqui o segundo texto, que fala também sobre práticas abomináveis. Está escrito assim. Esse segundo texto está aqui no livro de Provérbios de Salomão. Está escrito assim. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vou repetir. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. No seu país tem lei? Tem lei. Assim como existia no povo de Israel, assim como existe em todos os países do mundo, existem leis civis para as pessoas praticarem, para que elas se mantenham como um povo totalmente, digamos, civilizado. Um povo que cumpre a lei é um povo civilizado, é um povo que como é que eu posso dizer? É um povo que não tem como cometer crimes. Porque quando alguém comete um crime, ele está praticando algo contra a lei. Ou seja, ele não está dando ouvidos à lei do seu país. Então, essa pessoa está praticando crimes. Esse é o procedimento errado, porque ela não deu ouvidos à lei. Ela não obedeceu à lei que existe no seu país. Então, isso é uma prática errada. Se essa pessoa que comete, que não dá ouvidos à lei, que transgride a lei, que não quer saber da lei, que se torna um criminoso por causa de não cumprir a lei, se essa pessoa fizer uma oração, essa oração que ela fizer é abominável. Essa é a verdade que esse texto traz de forma muito clara. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ora, se a oração dele for abominável, se for algo execrável, odioso, repulsivo para Deus que estará ouvindo, isso significa que ele não vai responder essa oração. Ele não vai dar ouvidos. Ele não vai atender essa oração. Porque é uma coisa abominável. Por que é uma coisa abominável? Porque a pessoa que fez essa oração não está dando ouvidos à lei. Essa é a grande questão. Então, será que todas as pessoas hoje conseguem cumprir as leis do seu país totalmente, sem errar em nada? Será que as pessoas não dão ouvidos à lei? Porque quando alguém não obedece à lei, essa pessoa pratica algum crime, com certeza. E se a pessoa não quiser temer a autoridade que aplica a lei, se a pessoa não quiser temer a autoridade, ela não será louvada pela lei. Mas aquele que obedece à lei terá o louvor das autoridades que estão estabelecendo as leis, criando as leis para serem cumpridas. A lei tem esse objetivo de trazer para qualquer pessoa absolvição ou condenação. É por isso que as leis existem. Então, a lei em si, ela é algo bom para aqueles que a cumprem. Mas para aqueles que não a cumprem, para aqueles que não dão ouvidos, ela traz a prisão, a condenação, de forma justa, porque a pessoa não quis dar ouvidos à lei, às vezes deliberadamente, de propósito.
É assim que acontece. Então, quando isso acontece, a oração que essa pessoa fizer será abominável. É o que está escrito. Isso não vai mudar. Em época alguma, até o fim dos tempos, isso vai acontecer dessa forma. Aqueles que não derem ouvidos à lei, até a sua oração será abominável. Então, é isso que eu queria falar a respeito desses dois textos hoje. Coisas muito importantes e sérias para que possamos entender um pouco mais sobre o erro das abominações, que trazem consequências para a vida das pessoas que praticam isso aí. Então nós devemos nos acautelar das abominações, se prevenir, se resguardar das abominações, para que elas nunca nos dominem e nos escravizem e nos levem a praticar coisas abomináveis. Nós devemos fazer isso, nós devemos nos empenhar em fazer isso para o nosso próprio bem. Porque quando as Escrituras falam sobre abominações, ou melhor, quando as Escrituras falam contra as abominações, é para o nosso próprio bem. Não entenda isso como algo que é para o seu mal, mas sim para algo que é para o seu bem. Então, você tem que entender isso, você tem que se conscientizar disso de forma perfeita, séria e permanente, porque é assim que você tem que viver. Você tem que viver fora das abominações. Não pratique abominações em tempo algum. Ensine aos seus filhos a não praticarem abominações, a não concordarem com as abominações da terra. Porque para os abomináveis, ou seja, para aqueles que praticam abominações, a sentença é que esses ficarão de fora. E você vai entender isso quando eu chegar nesse texto. Então, eu espero que você entenda isso. O que eu estou falando aqui é para o seu bem. Se você quer o seu bem, se você quer viver uma vida saudável, com uma consciência pura, é hora de você parar de praticar as abominações da terra. Ainda é tempo de você praticar os valores éticos e morais importantes e úteis para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família de forma geral. Então eu espero que as pessoas hoje se conscientizem disso, de forma unânime, para que assim juntos possamos viver praticando coisas que agradam a Deus, praticando coisas que Ele aprova e concorda. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então é por isso que eu estou encorajando você, incentivando você e estimulando você a parar com as abominações. Pare com isso de forma definitiva. Eu espero que você faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.